Sejam bem-vindos a mais um Fala Universidade, um podcast voltado para você e sua jornada universitária. Hoje eu estou aqui com uma convidada, que ela é mestre em Economia Política e ela é graduada em Relações Internacionais. Hoje estamos aqui com Viviane Paes, é uma honra te ter aqui com a gente, tá bom? E para a gente já dar início, eu gostaria de saber um pouquinho da sua história, um pouquinho quem é a Viviane Paes, contar um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu sou, como você já mencionou, formada em Relações Internacionais, essa é a minha primeira graduação. Depois eu tive a oportunidade, dentro desse curso, de ter contato com outras disciplinas e ciências, e aí acabei me apaixonando por economia, e por conta dessa paixão eu acabei fazendo algumas opções, entre elas o mestrado em Economia Política, e, por fim, também optei por estudar e ampliar os meus conhecimentos em ciências contábeis e em ciências econômicas. Então, hoje eu tenho uma ampla gama de conhecimento dentro dessas áreas que são irmãs, mas com um enfoque muito mais direcionado para uma paixão que é a economia como um todo. E a senhora sempre quis fazer economia ou tinha outras paixões? Eu acredito que isso foi se alterando ao longo do tempo. Eu fui me apaixonando um pouco mais pelo curso, acho que pelo nível de despertar a vontade de saber mais sobre como o mundo funciona, como a sociedade se organiza. As relações internacionais foram ali o grande início da minha história, mas a partir do momento que você começa a entender que existem vínculos em relação à moeda, ao dinheiro, a como é que a gente pode ter uma vida um pouco mais próspera utilizando a inteligência financeira, a educação financeira, o uso do dinheiro de maneira saudável, e eu fui me interessando mais e mais por economia e me especializei dentro dessa área e não me arrependo, porque ela te ensina a pensar, ela faz com que você seja desafiado o tempo todo em relação às possibilidades de construir um mundo melhor a partir das ferramentas que você possui, que é controlar um pouco a sua forma de ver a maneira como você vai se relacionar com esse instrumento que é fundamental, que é o dinheiro. Sobre as suas atividades como professora, como foi o processo e há quanto anos já está aqui, a Universidade Unip Tatuapé, e como foi assumir a coordenação do curso? Eu acabei tendo esse contato, acho que essa paixão pela educação a partir dos meus professores, e uma boa parte deles apaixonado pelo que fazia em relação a compartilhar conhecimento, me despertou o interesse em saber mais sobre a ciência. E quando eu fui optar pelo mestrado, eu já sabia que eu queria necessariamente nessa área, então eu não tive menor dúvida em relação a atuar na economia política. Essa relação aproximada com os professores acabou me trazendo um despertar diferenciado em relação à docência, e isso me fez enxergar que eu podia contribuir de alguma forma e ser remunerada também, porque a educação te permite isso. Claro que existem algumas dificuldades, nós sabemos que o nosso país ainda não reconhece o professor com realmente o grau de conhecimento e dedicação que ele possui em relação à sua força, né? O seu prestígio não é um prestígio realmente alto dentro do nosso país, infelizmente. Mas eu acho que a questão de você admirar esse profissional que tem a humildade de compartilhar conhecimento e muitas vezes também assumir que não conhece ou não detém todas as respostas, mas vai te ajudar a construir um mundo com melhores respostas, melhores tendências. Isso acabou, de certo modo, me trazendo um afinco maior na dedicação em relação à docência. E aí acabei entrando dentro da Universidade Paulista em 2014 como professora, e em 2018 comecei aqui como coordenadora no curso na Unidade Tatuapé, e estou aqui desde então na coordenação. Quais são os principais desafios da coordenação? A coordenação ela é um vínculo entre os professores e os alunos e a comunidade. De certo modo, esse desafio é muito grande porque se espera que muitas vezes o profissional que ali está tenha todas as respostas e a gente às vezes não tem, né? Eu dependo muito das questões que são institucionais, das regras que são definidas pela própria instituição, e isso me limita. Mas eu acredito que o desafio maior é entender os
parâmetros dessas relações. Muitos alunos acabam entrando em contato conosco, exigindo, pedindo, clamando para que nós possamos mostrar mais informações, mais conhecimento, ou mesmo dar opiniões, que são coisas mais pessoais, e isso requer uma certa responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, mostra o nível de confiança que esse aluno tem, por exemplo, em relação a uma coordenação, para compartilhar um segredo, uma dificuldade financeira, um problema profissional. Então, esses desafios também fazem com que o profissional que está à frente da coordenação identifique prazer, né? Porque há mudanças, há transformações de vidas aqui quando nós acompanhamos por tanto tempo como eu estou à frente da coordenação. Mas é o desafio também de estar junto com os profissionais, com os outros professores, ter uma relação que é vinculada à instituição, mas também de ter essa visão de acompanhar o que é necessário e exigido pelo curso, apresentar as soluções para a comunidade. Então, essas questões fazem com que o trabalho seja um trabalho diferenciado, mas ao mesmo tempo apaixonante. Na unidade aqui do Tatuapé, quais são os diferenciais dessa unidade, frente a outras, talvez, e a diferença do perfil dos alunos? Nós temos uma comunidade aqui que eu tenho uma grande identificação, porque eu também vim de uma família muito simples. Eu fui a primeira, dentro dos quesitos ali da minha família, a concluir a graduação. E eu me identifico muito com os alunos quando eu tenho essa oportunidade de estar em sala de aula, porque uma boa parte deles tem ali a primeira grande chance de ter uma formação de ensino superior. E é um grande diferencial, porque, por exemplo, eu também vim de uma formação pública, com deficiências, com dificuldades, e também precisei de apoio dos meus professores, colegas, etc. Então, esse diferencial dentro do contexto hoje da unidade Tatuapé é esse acolhimento em relação a esse aluno que muitas vezes não tem um portfólio, não tem uma estrutura familiar, profissional, ainda para realizar os sonhos, mas que tem grande potencial para fazer isso. E o acolhimento que acontece dentro da unidade faz toda a diferença. A gente observa esse acolhimento desde a matrícula, desde o primeiro contato ali na secretaria, até em outras diretrizes, como, por exemplo, em sala de aula, como, por exemplo, também em atendimento na coordenação, na diretoria. Então, esse diferencial em relação à unidade faz com que o aluno ele tenha um carinho todo diferenciado também para com a instituição. Então, eu acho que isso faz uma escolha, muitas vezes, que é valorizada do ponto de vista mais humano em relação ao curso. E a senhora atua somente aqui na Unip Tatuapé ou em outra Unip? Eu tenho atuações em diferentes unidades, né? A universidade nos permite isso. Então, hoje, por exemplo, eu estou com algumas aulas na Universidade Paulista, Unip Paulista, e na Unip Marquês também. Mas já tive a oportunidade de atuar em outras unidades, e muitas vezes pela falta de noites livres ou manhãs livres, infelizmente a gente acaba recusando alguns pedidos. Mas, de uma maneira geral, quando eu faço essas comparações entre essas outras unidades, eu reforço o que eu disse. Eu acho que o diferencial é o nosso acolhimento, esse nosso atendimento dentro da universidade, no campus Tatuapé. Conta um pouquinho mais sobre o curso que a senhora ministra aqui na universidade. O curso de Ciências Econômicas, ele tem uma formação muito plural. Nós temos uma visão onde entendemos que o aluno tem a oportunidade de atuar dentro do mercado privado, dentro do mercado público, dentro do setor público, se assim ele quiser. Ele pode ir para pesquisa. Então, existem muitas opções, tá, dentro do contexto apresentado aqui pelo nosso currículo no campus Tatuapé. Então, isso permite que ele possa acessar diversas alternativas, diversas oportunidades de trabalho. Mas hoje, atualmente, a gente tem visto que há uma grande chamada em relação ao mercado financeiro. O setor bancário tem contratado muitos dos nossos alunos como estagiários e eles têm seguido grandes carreiras dentro do setor bancário, o que é muito bom, em função da remuneração, do reconhecimento. E eu acho que mais do que isso é a aplicação dos conhecimentos em relação, por exemplo, à macroeconomia, a taxa de juros, a inflação. Eles conseguem enxergar que, de fato, o que eles aprenderam
aprenderam aqui do ponto de vista teórico chega a ser aplicado no mundo real, que muitas vezes é uma crítica em relação a alguns cursos de economia, mas nós temos essa possibilidade de mostrar para o mundo que o economista com uma formação dentro de uma universidade como a Universidade Paulista sai das páginas dos livros e consegue apresentar soluções ao mundo real. Mas não é só essa a área que nós temos de destaque. Como eu mencionei, existe a possibilidade de atuar no setor público, algumas prefeituras, existem algumas possibilidades em alguns departamentos ali oferecendo também estágios, e ainda é um pouco mais restrito, mas é uma possibilidade, e também um contexto de trabalhar dentro do setor privado como um todo, em setores que a economia tem uma visão bem particular, mas muito especial. Departamento de contas a pagar, planejamento financeiro, economia internacional, então existem alguns departamentos internacionais que permitem também a contratação de alunos e também analistas do ponto de vista econômico. Então há uma possibilidade muito grande de atuação, desde que o aluno consiga realmente se dedicar e entender que essas oportunidades no mercado, elas existem. Se vocês ainda não nos acompanham aqui nas redes sociais, aqui embaixo vai estar o nosso QR Code para te direcionar para lá. Se inscrevam, curte e não esqueça de comentar o que você está achando aqui do podcast e compartilhar com seus amigos também. Hoje vemos poucas referências no mercado financeiro feminino, né? Perfil feminino. A senhora, como a senhora enxerga esse meio? Se realmente acaba sendo mais difícil para a mulher? Ou está ligado mais à questão de conhecimento, de ter experiência, ter expertise no assunto? Como que a senhora enxerga isso? Eu entendo que é um desafio dentro do mercado também, em função dos mais diversos pleitos que nós, como mulheres, temos na vida, assim. Acho que dentro do contexto do mercado feminino, mercado com oportunidades no meio feminino, o mercado financeiro ele tem permitido uma entrada cada vez maior, mas ainda está abaixo do que nós gostaríamos de enxergar, né? Há um potencial aí para se explorar. E eu enxergo que o interesse feminino em relação ao curso de economia tem aumentado. Isso é muito bom, porque conversando com amigos que se formaram há mais tempo do que eu, 20 anos, 30 anos, a participação das mulheres dentro do curso era muito diminuta. Hoje, ela é um pouco mais expansiva. Se a gente começa a olhar ali em sala de aula, a gente observa que as mulheres estão participando mais. E aí isso é justificado muitas vezes por conta do que há nas disciplinas principais do curso. O curso de economia, ele tem matemática, ele tem história, ele tem estatística, ele tem microeconomia, ele tem macroeconomia. Então, esse perfil, muitas vezes quantitativo, acaba afastando alguns alunos. E mencionando aqui também o mercado feminino, as meninas acabam muitas vezes deixando de lado o curso. Mas ele não é baseado apenas nessas funções, nessas áreas de atuação, né? Então, o curso ele é desafiante para todos que participam, mas eu acho que ainda existe uma possibilidade de ampliar a participação feminina, sim, mostrando que o mercado ele tem trazido novidades, tem trazido soluções para essa participação feminina, inclusive com algumas vagas que são afirmativas dentro do mercado financeiro, para que as mulheres possam também se interessar mais em relação ao curso. Então, até aproveito aqui o momento para fazer esse convite para as meninas aí, para as pessoas que estão interessadas em fazer mais, ter mais informações em relação ao curso de Ciências Econômicas, para que se quiserem vir conversar comigo na coordenação para ter mais informações, eu estou disponível, e avisar, mostrar que o mercado tem cada vez, assim, essa cobrança, vamos dizer assim, essa busca das mulheres tem sido, de certo modo, respondida com mais vagas afirmativas, trazendo um pouco mais de inclusão e uma melhor, né, distribuição de renda, que é uma coisa que a gente estuda dentro do curso, para permitir que hoje essas mulheres tenham uma qualidade de vida maior dentro de um curso como esse de Ciências Econômicas.
Assim como nas demais frentes do mercado de trabalho, a área de economia tem passado por uma grande transformação, até em razão da questão da digitalização. Como a universidade prepara hoje os alunos para este novo mercado? Nós temos profissionais aqui que estão à frente da docência e que aplicam esses conhecimentos dentro do mercado corporativo. Então, o que é um grande diferencial também dentro do curso é que os nossos professores atuam dentro do mercado financeiro, dentro do setor público, entre outras áreas. E isso traz uma aproximação em relação a essas dificuldades que já estão acontecendo, essa mudança, essas transformações que você mencionou. O curso, ele acompanha isso muito também em função desse olhar com o que os professores enxergam, estão vivenciando na prática e aplicando em sala de aula. Mas eu também reforço que o aluno de economia, ele é um aluno muito crítico e ele tem trazido também essas pautas, essas demandas em relação ao que está acontecendo na realidade dele para a sala de aula, que também engrandece, né, o conhecimento compartilhado em sala. Então, isso permite que todas as partes ali possam construir um elo maior de aplicação e prática, que é muito bom. Mas eu entendo que, de fato, a ciência econômica, tentando transformar essas visões que nós enxergamos existem, como o próprio contexto da disciplina permite, né, da ciência permite, existe uma pluralidade de ideias e o mundo tem se transformado politicamente, economicamente, sociologicamente, culturalmente, e isso tem impacto dentro da análise econômica. Então, existem muitas possibilidades ainda de transformação e a gente está tentando acompanhar essas transformações, trazendo para o curso discussões como economia solidária, discussões cada vez mais intensas sobre educação financeira, que é uma necessidade dentro do nosso contexto como sociedade. Para finalizar, o que a senhora diria para quem está pensando em cursar ciências econômicas e o que vai determinar o sucesso de um profissional nessa área? Esse profissional, ele precisa ter ciência de que ele não vai deixar de estudar. Como eu mencionei, que você aprende, por exemplo, em economia política, existe uma base que não vai se alterar e a gente entende do contexto clássico, mas ainda assim a gente consegue enxergar que a sociedade se transformando permite que haja transformações em relação à construção de abordagens e de teorias. É a mesma questão, é a mesma visão em relação a outras disciplinas e outros conhecimentos adquiridos ao longo do curso. A sociedade, ela, como a ciência econômica é uma ciência social, né, apesar das pessoas não enxergarem muitas vezes isso, a sociedade influencia muito dentro desse contexto. Então, um bom profissional precisa continuar estudando, ele precisa entender que ele vai continuar buscando conhecimento. Então, em 4 anos, não há ali uma definição de que você vai ser um ótimo profissional apenas com aquela formação. Você precisa se atualizar. E esse desafio, ele é constante. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo enxergar que a paixão por esse conhecimento, que se renova, que se amplia com novas culturas, com novas relações nacionais, internacionais, com novos contratos, essas relações vão permitindo que aquele que se interessou por economia se apaixone cada vez mais, porque você consegue enxergar essa aplicação em basicamente tudo, né? Numa relação familiar, numa relação profissional, numa relação pessoal. Essas análises econômicas, elas estão vinculadas às decisões que impactam questões psicológicas, questões econômicas. Então, existem uma série de ações que vão compor e vão contribuir para a formação desse aluno, dessa aluna que tenha se interessado por ciências econômicas. O curso permite isso. Então, para que haja sucesso, eu acho que tem que ter essa paixão por essas informações que vão se transformando, essas questões que vão trazendo soluções, para que ele também possa se desempenhar melhor em relação a questões econométricas, estatísticas, microeconômicas, macroeconômicas, etc. E que ele também enxergue que essa transformação vai ser contínua, sempre
focando em se atualizar, em melhorar, em aprimorar, em fazer cursos, atualizações, porque o mercado tem exigido isso. Então, quando você menciona hoje sobre a digitalização, nós temos uma série de alunos que têm participado de alguns processos e eles têm sido, por exemplo, convidados a atuar com a questão econômica, mas vinculando a análise de dados, para que haja uma preparação, uma atuação mais clara sobre as diretrizes de determinada empresa ou determinada instituição. Isso é uma coisa totalmente recente. Então, se alguém se recusar a entender, por exemplo, que a tecnologia vai ter essa influência, ela vai ficar realmente para trás. Então, o sucesso está vinculado a essa atualização, essa busca pelo conhecimento e entender que existem ainda muitas portas que podem ser abertas. Foi uma honra ter a senhora aqui. Muito obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço. E nos vemos no próximo episódio. Tchau!